Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin acima de 91 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que acelera, mas tem desafios. E eu quero te mostrar que desafios são esses para o curto prazo. E no macro, eu quero te mostrar um evento que vimos nas últimas semanas que é muito importante e pode nos direcionar para as próximas semanas e meses. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo. Deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. E confere a aula de caixa infinito que está aqui na descrição, além da aula de liquidez, ciclo de liquidez, ciclo de 4 anos derrubado. Confira essas aulas, pois são muito importantes. E é claro, aproveita para maratonar todos os nossos conteúdos que são cumulativos. Todos os dias eu estou aqui. Então vamos lá, vamos olhar o que está acontecendo com o Bitcoin. Movimento de queda livre, sustentação naquela faixa que era uma resistência. A gente tem este ponto, inclusive, como uma faixa de resistência em 2021, serviu como resistência em 2024, ultrapassamos, sustentamos como suporte e voltamos ao suporte. Suporte testado, estrutura macro de alta mantida, rejeição, aceleração. Todo mundo começa a comemorar. Tem como a gente ficar otimista? Não, não tem, ainda não tem como a gente ficar otimista no curtíssimo prazo. Por quê? Porque existem desafios. Sem que a gente vença esses desafios, não adianta. A gente vai continuar nesta tendência de baixa de curto prazo. Embora, sim, a gente se mantenha macro bullish, o mensal siga em tendência de alta e a gente tenha ainda de forma estruturada o bull market. Mas vamos olhar que desafios nós temos pela frente. A gente sempre olha para o Fibonacci, topo fundo. Topo fundo, quais são os desafios? Primeiro desafio 98, 103, 109 mil dólares, que é também o ponto em que nós iremos visitar a média de 50 semanas e as bandas de bull market. São faixas importantes que a gente precisa vencer. Mas qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é 98 mil. A gente nem chegou em 98 mil dólares. Então a gente precisa sim fechar, obviamente, esta semana de uma forma bullish, fechar o mês. O mês fecha no domingo, que está junto do fechamento semanal. Fecharmos o mais próximo dessa área e vencer este ponto. Por quê? Porque enquanto não vencermos, esta pode ser uma bandeira de baixa para buscarmos faixas inferiores. Então, primeiro ponto a ser vencido, 98 mil dólares. Anota, porque é extremamente importante. Primeira resistência, 98. Suporte mais crítico de curto prazo, 80 mil dólares. Sem que a gente tenha esta vitória, não podemos cantar vitória nem no curto prazo e os ursos continuarão sobre o mercado, no comando, no curto prazo. Eu estou explicando isso para que todo mundo possa compreender. Macro bullish, micro bearish, até que a gente tenha uma inversão de tendência ou até forme um topo fundo ascendente e um pivô de alta no gráfico diário, posteriormente no gráfico semanal. Então a gente vai acompanhar, vamos monitorar. A minha visão, ela mudou? Não, não mudou. O meu cenário base mudou? Não mudou. O que eu estou monitorando? A retração. Se a gente vai ter, sim, uma rejeição ou não. E quais são os planos? Os planos foram apresentados nestas últimas semanas. Então confere, é por isso que eu falo, confere os vídeos que a gente já gravou, pois eles são muito importantes. Maravilha? Isso é vital. E, detalhe, você tem que sim estar pronto para os cenários diversos. Vou repetir para que ninguém esqueça.
A minha visão segue macro bullish. Eu entendo que temos ciclo de liquidez que acompanha o business cycle. Não temos indicadores de topo, indicadores objetivos, indicadores macro, não temos. Então a estrutura se mantém de alta. A gente vai monitorar essa estrutura e, obviamente, vai agir de acordo. Perfeito? É isso que eu queria te apresentar. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional, onde apresenta aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas, principalmente alertas com base gráfica, base em estudos de probabilidade, base no histórico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E falando de histórico, eu quero te mostrar algo bem interessante que aconteceu nessas últimas semanas, que foi a queda, vamos lá, a queda no Open Interest, agregado, no semanal. Algo que aconteceu no passado e traduz um flush de liquidez através de liquidações. Nós vimos um número de liquidações muito grande nessas últimas semanas. O mercado teve quedas, muitos foram liquidados, houve sim essa captura de liquidez brutal e o Open Interest, de fato, caiu. Caiu como vimos nas quedas recentes, que marcaram fundos ascendentes e não topos globais. Veja, nós tivemos uma queda expressiva no Open Interest a partir do final de setembro, mas de forma muito mais clara, início de outubro. O dia 10/10 acelerou esse movimento e ele seguiu até meados da semana passada. Este foi um movimento que vimos também na estrutura corretiva de janeiro a meados de março, que marcou também fundos locais. E não por uma coincidência, a gente viu este mesmo movimento de queda no Open Interest de forma agressiva, com liquidações extremas, no carry trade japonês, agosto de 2024, que marcou o fundo ascendente, o último fundo ascendente do ano de 2024. Fundo ascendente, queda brutal no Open Interest. Fundo ascendente, queda brutal no Open Interest. Fundo ascendente será queda brutal no Open Interest. Isso fica, inclusive, graficamente claro na estrutura que é apresentada no CryptoQuant. Bitcoin, Open Interest, todas as exchanges. Olha só, nós temos em azul o Open Interest com quedas bem agressivas quando a gente forma fundo ascendente, potencialmente um fundo ascendente. Você sabe que a gente está de olho em diversos indicadores que são objetivos, principalmente para o macro. Fibonacci, retração de Fibonacci padrão. Nós temos base de preço mensal, RSI diário em sobrevenda. Medo extremo. A gente teve a maior sequência de dias em medo extremo da história. Nós alcançamos as faixas mínimas de medo extremo em diversas plataformas que fazem este acompanhamento. Nós tivemos, sim, um nível extremo em uma série de outros indicadores. E no macro, a estrutura não foi perdida. Se a gente começa a correlacionar diversos indicadores objetivos, a gente entende que a gente está num ponto bem crítico, bem interessante, que pode sim marcar esses fundos ascendentes e nos levar à continuidade do movimento, seguindo o business cycle, o ciclo da liquidez. Mas eu devo lembrar mais uma vez, analise, avalie, puxe os estudos que foram feitos nos últimos vídeos, traga isso para a sua realidade, para que você possa validar
ou invalidar o que a gente está apresentando, e aí sim você possa tomar uma decisão inteligente, analítica e não emocional. A gente está bem de olho nestes indicadores e a gente vai atualizar mais e mais, tanto aqui no YouTube quanto lá no nosso grupo geral do Telegram. Participa do grupo geral, que tem oportunidades, insights, atualizações e muita coisa bacana e é gratuito. Grupo do Telegram geral, segundo o link da descrição. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos, com muitos lucros no bolso.